Olá pessoal, tudo bom? Hoje, infelizmente, eu não estou podendo estar com vocês aí ao vivo, presencialmente, ainda aqui online. Nesse momento, eu estou na igreja, na pré-inauguração do Ministério de Casais, né? Que não é uma inauguração, porque o Ministério de Casais, o Ministério de Família da igreja, a Vila, ele já existia, mas ele está sendo restartado nesse momento. E aí a gente está aqui com uma equipe mais enxuta, tendo uma reunião na igreja, exatamente enquanto o GR está acontecendo, e eu estou nessa reunião, então eu não estou podendo estar com vocês. Mas, a despeito disso, eu não queria deixar de concluir os estudos da gente sobre algumas coisas que a Bíblia fala para a gente sobre o profeta Elias e que eu considero que são muito aplicáveis e válidas para a reflexão da gente. Como é que vai funcionar a dinâmica hoje? Eu vou fazer um devocional bem breve aqui para a gente, inserindo e trazendo algumas reflexões sobre um texto que está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 13. E aí os meninos, Mafra, Pedrinho e Felipe, eles vão tocar a discussão depois desse momento devocional, né? Eles vão estar trazendo aquelas famosas perguntinhas da gente, para que vocês possam estar falando, para que vocês possam estar compartilhando, possam estar trazendo exemplos e coisas da vida de vocês, né? Para estar contribuindo aqui com o GR da gente. E aí é isso, sem me demorar mais, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí no texto de 1 Reis 19, do 1 ao 13. A gente vai ler esse texto e aí eu vou fazer algumas reflexões, alguns comentários bem rápidos sobre ele. O texto diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Caminhou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali juntou a sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Esse texto, ele começa basicamente com uma grande ironia, e a gente precisa atentar para essa grande ironia. Elias, o texto do capítulo 18, ele termina basicamente com uma grande manifestação divina. E Elias tinha sido testemunha dessa grande manifestação divina. Só que, a despeito dessa grande manifestação divina, logo depois dela, Elias teme morrer nas mãos de Jezabel. Ou seja, Elias viu o que Deus tinha feito, mas ainda assim, Elias tinha medo que Jezabel matasse ele.
O texto ele começa com frases bem curtas e com enfoque em verbos, em ações. E isso basicamente cria para a gente que está lendo o texto a ideia de uma atmosfera de pânico e de urgência que estava permeando aquele momento. A rapidez do relato, contudo, ela é intensamente e inversamente proporcional à distância que Elias percorre. Basicamente, se a gente pegar um mapazinho de Israel, o texto está dizendo que Elias, fugindo de Jezabel, ele cruza o território de Israel praticamente inteiro, de norte a sul. E aí, quando finalmente a gente consegue parar e dar uma respirada, a gente ouve da boca do profeta as palavras de 1 Reis 19, verso 4, onde Elias diz o seguinte: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus antepassados. Curioso é que aqui o pedido que Elias faz a Deus está diretamente relacionado ao motivo da fuga dele. Elias ele estava fugindo de Jezabel precisamente porque Jezabel tinha ameaçado tirar a vida daquele homem, ou seja, Elias estava fugindo porque ele temia pela sua morte, ele temia por sua vida. Só que aqui a gente vê ele chegando para Deus, orando a Deus e pedindo precisamente pela morte dele. E aqui a gente pode ter um insight relacionado a esse pedido de Elias a Deus. Se realmente Elias quisesse morrer, provavelmente Elias simplesmente não fugiria de Jezabel. Talvez o pedido de morte de Elias ele revele algo mais profundo do que simplesmente um pedido de morte. Elias ele parece aqui desiludido, pois mesmo que tenha sido o instrumento através do qual todo aquele espetáculo do Monte Carmelo no final do capítulo 18 tenha sido proporcionado, o rei e a rainha, no final das contas, a despeito de verem o que Deus tinha feito, e apesar de verem o que Deus tinha feito através de Elias, eles continuavam iguais. Na sequência do texto, a gente vê Elias soltar a frase: pois eu não sou melhor do que meus pais. E aqui isso parece auxiliar, de certa forma, ao que se passa com o profeta. Ao dizer primariamente, o profeta indica que se ele falhou, é porque a demanda foi excessiva, foi grande demais. Deus esperava que eu fosse igual aos meus antepassados, mas não sou. Ele esperava que eu convertesse todos, inclusive o rei, mas isso não foi possível. Então ele pede que Deus tire a vida dele. E aqui ele coloca Deus numa encruzilhada. Na mente do profeta, basicamente ocorre o seguinte, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Se Deus aceita o pedido de morte, Deus finalmente está liberando o profeta de sua tarefa e está admitindo aqui que a tarefa que ele concedeu ao profeta, a tarefa que ele conferiu ao profeta foi excessiva. Contudo, se ele não aceitar, Deus aqui deve ao profeta explicações com relação ao seu insucesso, pelo menos aos olhos de Elias. Em ambos os casos, o que tem aqui é que Elias coloca Deus nessa encruzilhada e qualquer dos caminhos que ele aparentemente visualizava com relação a esse pedido que ele está fazendo a Deus, ele estaria liberto de sua responsabilidade. A mente e o desejo da ausência de responsabilidade se tornam claros através da atitude de Elias. O texto, na sequência, ele diz que Elias simplesmente se deita e dorme. E aí, o texto relata que um anjo aparece e indica para Elias que ele se levante e coma. Elias até come, mas aí ele se deita mais uma vez para simplesmente dormir. Mais uma vez o anjo aqui vai lá, cutuca ele, aparece e diz: levanta-te e come, porque a sua jornada é mais do que suficiente. Curiosamente, a mesma palavra para suficiente aqui, que é rabi, em hebraico, é que aparece no início do discurso de Elias, quando ele diz basta. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo para Elias aqui é o seguinte: você diz que é muito o que você tem passado? Muito é até onde você chegou nessa sua jornada de fugir dessa comissão que Deus atribuiu a você. É como se o anjo dissesse para Elias: você já foi longe demais, seu lugar não é aqui, você sabe que o seu lugar não é aqui, não foi para esse lugar que você foi chamado, então volte agora mesmo para o lugar de onde você veio. Contudo, o que a gente vê no texto é que Elias continua e vai para mais longe ainda. Ele desce até o Monte Horebe, monte onde, tal qual o Monte Carmelo, Deus tinha se manifestado já em outros tempos grandiosamente ao povo de Israel. E aqui, somente no Monte Horebe, é que Deus oferece uma suposta resposta à indagação do profeta. Elias ele se esconde numa fenda da rocha no Monte Horebe e Deus passa por ele. Contudo, o texto afirma que um grande vento passou,
mas o texto diz para a gente que o Senhor não estava no vento. O texto diz depois que um terremoto passou, mas diz que Deus não estava no terremoto. O texto diz para a gente que um fogo passou, mas diz que o Senhor não estava no fogo. Mas depois do vento, o texto diz para a gente que surge um vento tranquilo e suave. E aí Elias ouve a voz de Deus. Esse vento tranquilo e suave, literalmente a expressão hebraica pode ser traduzido como o som de um silêncio profundo. E aí eu pergunto para vocês, o que é a definição do som de um silêncio profundo? Simplesmente a gente não vai ter como explicar isso. A gente não sabe qual é o som de um silêncio profundo, ou como a gente adjetivaria esse som de um silêncio profundo. E essa é a chave para a compreensão do que Elias experimenta nessa porção de texto que a gente está lendo agora. Na inabilidade de Elias de compreender, é que a gente finalmente compreende o que Deus está querendo dizer para a gente nesse tempo. O rei, depois do episódio do Monte Carmelo, no capítulo 18, ele não muda de comportamento. Mas, contudo, não é apenas ele que permanece o mesmo. Elias também é o mesmo. Elias vai à procura de respostas, pois, segundo a sua visão, a sua tarefa concedida por Deus teria fracassado. Seu comissionamento não teria sido cumprido conforme esperado. Contudo, diante desse mistério, Elias começa a compreender que nem tudo nos planos de Deus é vento, terremoto ou fogo. A incapacidade de alcançar e compreender a maneira pelo que Deus age, muitas vezes, também deve nos bastar. Muitas vezes a gente se volta a Deus com questionamentos mil acerca do que, por que a gente está passando por determinadas situações, ou o que é que está acontecendo, ou o que Deus pretende, qual é o sentido de tudo isso, de todo esse momento pelo qual a gente está atravessando. E a gente precisa aprender que Deus ele não deve respostas para a gente, como não devia respostas a Elias. A gente não está em condição de exigir respostas para Deus. E a incapacidade de alcançar e de compreender a maneira pela qual Deus escolhe agir deve nos bastar. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, meus irmãos, e eu espero que ela se aplique no coração de cada um aqui, como se aplicou no meu coração quando eu estava fazendo essa meditação. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê nas próximas semanas. E agora fiquem aí com as perguntas e com a discussão aí que os meninos vão proporcionar e gerar aí dentro desse grupo, tá bom? Até mais, até a próxima semana. Beijo grande em todo mundo.